principal coisa e o início de tudo é agora. Quais os benefícios que uma lavanderia de autosserviço vai trazer para você, ok? Primeira coisa é liberdade de tempo. E isso eu só percebi depois de 2 anos que eu montei minha lavanderia. Porque no começo eu não tinha liberdade de tempo, já que eu tinha montado minha lavanderia de qualquer jeito. E isso destruiu. Vou te contar um pouco dessa história depois. Mas o que é liberdade de tempo? A liberdade de tempo, ela vai te trazer um tempo maior com a sua esposa, um tempo maior com seu filho, com seu pai, com sua mãe. E foi isso que as lavanderias trouxeram para minha vida. Então, quando a gente fala de liberdade de tempo, normalmente ela vem ligada também a uma liberdade geográfica. Você consegue gerir do seu celular, se você fizer as automatizações, se você fizer as coisas corretas, você consegue ir para qualquer lugar do planeta e gerir suas lavanderias de lá. Desde que você sabe como seguir o caminho. Então, como é que é ter liberdade geográfica? Como é algo que você não precisa estar lá todos os dias, você mesmo, em pessoa, o dono da lavanderia, você consegue ali passar aquela informação para outra pessoa que possa estar te ajudando nas épocas que você vai viajar, que você vai para outro lugar, ou mesmo se você mora em outros países, ou mesmo se você é um investidor em outro país, ou seja, qualquer situação que você se coloque, você precisa de uma liberdade geográfica. Às vezes você mora numa cidade e quer montar uma lavanderia no interior, às vezes você mora no interior e quer montar uma lavanderia na cidade, então a lavanderia te permite liberdade geográfica. Alta lucratividade. Então, quando eu comecei com lavanderias de autosserviço, eu não sabia bem ao certo quanto era a lucratividade. Muitos dos vendedores falavam coisas absurdas, franquias falavam também coisas absurdas, e eu comecei a querer ponderar isso, porque eu já entendia mais ou menos como funcionavam esses grupos. Então, o que é alta lucratividade nessas questões de valores? Você vai estar vendo ali um documento que eu preparei na aula de amanhã, tá? Que vai estar falando sobre como é a lucratividade, como ocorre, como é que ela vai crescendo, mas principalmente você saber que quando eu tenho uma lavanderia de autosserviço montada da forma correta, eu chego a ter 60% de lucratividade de uma venda, tá? Quando eu monto da forma errada, às vezes eu não tenho lucro. E quando eu monto com uma franquia, às vezes eu vou ter ali 30%, 35% de lucratividade e só, ok? Então, você consegue ter isso porque você é dono do seu próprio negócio, consegue gerir. Então, a lucratividade ela é fantástica e ela te permite montar outras lavanderias e foi muito o que eu fiz. Tem um negócio próprio que é realmente seu. Então, hoje, isso está ligado a, se eu tenho uma franquia, você é só um empregado daquela franquia, como se você fosse um diretor de uma empresa e a franquia mandasse em você, tá? Mas tem um negócio que é só seu, porque você pode colocar coisas diferentes na lavanderia, você pode colocar uma maquinazinha de café, uma maquinazinha de snack, pode colocar também, às vezes, um parquinho, uma mesinha colorida para as crianças brincarem com papel e tal. Você tem uma liberdade para dar uma pitadinha sua, da sua vida, da sua personalidade ali dentro. E aí, no final, uma coisa que eu senti muito é que eu me destaquei como empresário na minha região. E foi nesse momento que eu comecei a entender que lavanderias, elas não eram um negócio para que eu ganhasse dinheiro, era um negócio para que eu pudesse beneficiar um número grande de pessoas e essas pessoas satisfeitas voltariam para o meu negócio e nesse momento eu teria como um retorno um bom dinheiro. Okay? Então, lavanderia de autosserviço é isso, você ajuda a comunidade, você vai ter um retorno ótimo com isso. Então, nós do Lavanderia Sem Franquia acreditamos que empreender é transformar um problema em um negócio. Por exemplo, as enchentes que houveram agora no Rio Grande do Sul. Muitos dos meus alunos que têm lavanderias lá quadriplicaram lucratividades, inclusive absurdas. Eu nem vou falar muito dessa lucratividade para vocês, porque não é possível se chegar no planeta uma lucratividade dessa. Mas tem lavanderias com 3 máquinas que faturaram R$80 mil, só para você ter ideia, tá? E sem explorar as pessoas. As lavanderias que não tem um estilo, não tem uma peculiaridade assim de querer ajudar mesmo, tiveram lucratividades muito menores, tá? Só para deixar claro isso. Então, é por isso que a gente quer ser conhecido. É por isso que você deve compartilhar a gente, para que a gente possa levar essa informação para muita gente e para que você possa também se diferenciar no mercado de lavanderias. Eu vou te mostrar um caminho diferente de franquia, diferente de se lascar fazendo as coisas tudo sozinho. Aí você vai ter uma maior competição de mercado e não vai estar pagando taxas de royalties, nem vai ficar preso em diversos contratos. Então, o fato de você estar aqui hoje mostra que você está buscando esse conhecimento. Isso quer dizer que você não quer ser só mais um nesse mercado. Você realmente quer se diferenciar e trazer coisas diferentes para a sua comunidade e que você quer ter controle do seu negócio. Então, afirmo que você realmente está no lugar correto para você iniciar a montagem da sua lavanderia de autosserviço. Então, essa semana eu vou te trazer 7 anos, esses 3 dias de aula, eu vou te trazer 7 anos de trabalho, quase 1000 lavanderias abertas ao longo desses 7 anos de trabalho, e isso mostra que você realmente é privilegiado. Então vamos lá, pessoas normais como eu, como você, que vieram das mais variadas profissões, nós temos alunos médicos, pessoas que trabalham em estaleiros, advogados, enfermeiras, e todas as profissões que vocês imaginarem, CLTs diversas, das mais diversas áreas, desde automações, pessoas que eram do setor administrativo que não sabiam de nada de lavanderia de autosserviço, são nossos alunos. Mas agora, eu acredito ser importante eu te esclarecer algumas coisas, como por exemplo, como foi que eu cheguei até aqui. O que eu fiz para desenvolver esse método
no método Lavanderia Sem Franquia. Como eu fiz para ter resultados com lavanderias de autosserviço, quanto tempo isso demorou, como eu e meus alunos estamos mudando o mercado de lavanderias no Brasil. Então, como foi que tudo isso surgiu? Aos 9 anos de idade, eu estava aqui nessa cidade, Miami, Flórida, onde a gente começou, onde eu vim para um intercâmbio. E nesse intercâmbio, a gente estava indo para um parquinho de diversões. Já estava na metade desse tempo do intercâmbio, era 30 dias, eu estava com 15 dias já nos Estados Unidos e era nesse momento que eu queria ir para esse parquinho de diversão aquático. Era o primeiro evento aquático que tinha na região. E aí, ao chegar de manhã cedo, eu acordei e muito rápido eu estava tomando um todinho. E nesse momento eu puxei aqui de dentro do potinho, sujei a minha camisa e a minha mãe disse que eu não poderia ir até esse parquinho de diversão. E eu lembrei que ao chegar naquele hotel, havia lavanderias que as pessoas utilizavam moedinhas. Então eu catei algumas moedinhas e saí correndo para aquela lavanderia. Ao chegar lá, eu observei como que os americanos estavam utilizando aquelas máquinas, e isso já é algum tempo atrás, pessoal. Eu já tenho 37 anos de idade, né? Acabei de fazer, inclusive podem digitar parabéns. E aí eu iniciei toda essa trajetória porque eu queria lavar minhas roupas. Então eu comecei a lavar minhas roupas com 9 anos de idade, então eu tirei minha camisa, botei lá dentro da máquina de lavar, depois botei dentro da máquina de secar, inseri as moedinhas e aí estava tudo pronto. Eu voltei correndo 1 hora depois, só que a minha família já tinha ido, então as minhas 2 irmãs e minha mãe já tinham ido lá para esse parque de diversões. Eu fiquei muito chateado, mas fiquei com aquele negócio, nossa, se eu tivesse ido um pouquinho antes, talvez uns 20 ou 30 minutos antes, eu tinha conseguido lavar e secar minha roupa. É fantástico, as pessoas em casa, sei lá, demoravam 3, 4 horas naquela época, muito tempo para poder lavar e secar a roupa. Bom, então isso ficou na minha cabeça e eu fui crescendo e em 2016 eu iniciei o mercado de lavanderias de autosserviço na minha vida. Então foi quando eu tomei uma decisão de procurar alguém que montasse uma lavanderia ou procurar como que eu conseguia fazer. E as franquias estavam muito no comecinho. Então, tinham 2 unidades, tinham 3 unidades no país. Eu fechei com uma dessas franquias. Ao fechar, depois de 3, 4 meses, 5 meses insistindo, eu decidi que eu ia entrar com uma reversão do contrato. Hoje, você não consegue mais reverter o contrato. Ele é extremamente agressivo, abusivo e não tem cláusulas que você consiga hoje se desvencilhar para vencer contratos de franquia. Mas, antigamente, isso ainda era possível e foi quando a gente se desvinculou e iniciou toda uma trajetória para descobrir como que funcionava cada um desses caminhos. Então, eu comecei a ir atrás por conta própria, já que não havia outro caminho naquela época. Não existia nenhuma lavanderia sem franquia para me ajudar. Então, foi o momento que eu comecei a iniciar essa trajetória penosa de montar lavanderias de autosserviço. Então, fui atrás dessas pessoas que podiam me ajudar e as primeiras pessoas que eu encontrei, quem foram vendedores. E esses vendedores, eles sempre tentavam vender tudo que eles tinham, só aqueles equipamentos. Isso me chamou um pouco de atenção, porque eu perguntava, mas quais são as outras, as segundas, as terceiras opções que vocês têm? E não, só existia um kit, algo já meio pré-montado ali, e quando chegou, não tinha jeito, precisava comprar, eu acabei montando uma lavanderia daquele jeito. Então foi aí que eu tentei descobrir novos caminhos. Então eu fui para tentar montar uma lavanderia de qualquer jeito, já que não existia lavanderia sem franquia naquela época. E aí eu comecei a procurar pelos equipamentos e viajar a cidade, viajar para outras cidades, para outros estados, e foi quando eu encontrei alguns vendedores. Só que esses vendedores sempre me passavam boas informações. Vai dar tudo certo, tá aqui, pega isso, pega aquilo. E assim eu fui obtendo esses equipamentos. Até que, quando eu voltei para minha cidade, faltou alguns equipamentos muito importantes que eu deveria comprar e eu encontrei uma empresa muito legal que me atendeu muito bem. Quando eu comprei esse equipamento, ele nunca chegou até a minha casa. Eu tinha perdido aí 15, 20 mil reais com esses equipamentos que a gente acabou não conseguindo ter acesso e nem conseguimos reaver. Na verdade, essa era uma empresa fantasma. E isso está acontecendo muito hoje no mercado brasileiro. Várias empresas que demoram para entregar ou nunca entregam. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Mas bom, quando a gente começou a montar uma lavanderia de autosserviço, quando essa lavanderia já estava montada, eu comecei a passar por muitas dificuldades. Porque eu acabei acreditando em que cada vendedor desse fazia, o que cada vendedor desse me entregava. E aí eu comecei a ter problemas na pós-montagem da lavanderia. Primeiro, que eu não conseguia trazer uma lavanderia agradável. E isso não estava só ligado a produtos químicos, a detergente, estava ligado a questões estruturais, a equipamentos que eu tinha comprado e que não era tão verdade assim que aqueles vendedores tinham dito que aqueles eram os melhores equipamentos que tinham no país. Na verdade, depois mesmo eu fui descobrir que aquilo eram equipamentos extremamente baratos, que essas empresas vendem mais caros, que franquias dobram ainda, às vezes triplicam esses equipamentos e você vai tendo problemas depois e como que esses problemas impactavam fortemente a lavanderia, porque eu não perdia um cliente, eu perdia um cliente que faria, sei lá, 1000 lavagens em 2 ao longo de 3 anos. Eu perdia um cliente que ia falar para outro cliente, ele falava para outro cliente que a minha lavanderia não tinha muito resultado.
E eu comecei a correr ainda mais atrás do que estava acontecendo e como que eu poderia reverter isso. Então eu comecei a falar com engenheiros das fábricas, eu comecei a falar com engenheiros de produtos químicos, eu comecei a viajar, a me especializar em cursos técnicos para entender sobre essas questões. E imagina, por exemplo, eu tinha uma lavanderia que estava toda correta, toda bem montada, e o problema não era produtos químicos. Então eu investi o meu tempo para me tornar um técnico em produtos químicos, só que no final das contas o problema não era aquele, né? Até que eu fui fazendo diversas especializações, diversas experiências, inclusive me tornei um técnico homologado pela fábrica, por uma fábrica aqui nos Estados Unidos. Então, precisa ter ideia de toda essa trajetória que foi preciso eu passar e do tempo, principalmente, que eu perdia. Por isso que eu falei para você. No começo de tudo, eu não tinha tempo livre porque a lavanderia tinha muitos problemas. E, inclusive, toda vez eu tinha que ficar pagando um técnico para ir e voltar, achando que o técnico ia me ajudar a resolver o problema. Mas não é bem assim. Um técnico hoje, ele só é especializado em instalações, em resolver problemas de máquinas e não de outras ocasiões. Então eu ficava muito perdido e não tinham pessoas especializadas para poder me trazer essas informações. Para falar a verdade para você, eu quase desisti de tudo. Mas eu tinha uma missão, eu tinha um objetivo a cumprir. Eu falei, não, eu vou continuar seguindo em frente, já que eu ainda tenho um cartucho. Graças a Deus eu tinha cartucho, eu tinha algum recurso para manter minha lavanderia durante mais um tempo. Um movimento muito baixo da lavanderia, dias e dias a fio sem entrar clientes, eu ficava cada vez mais triste. Até que eu comecei a entender o que estava indo de errado, de fato, dentro da lavanderia. E eram várias pitadas, vários detalhes que a gente foi corrigindo ao longo do tempo. E isso criou a masterização do método lavanderia sem franquia. Mas para isso acontecer, eu tive que insistir muito e chegar numa luz, num momento em que as pessoas começariam a entrar dentro da minha lavanderia, eu começaria a ter sucesso. Isso demorou mais ou menos 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses. E logo após ali o boom da minha lavanderia, as pessoas começarem a me perguntar como que eu faria, ou se eu franquearia a minha lavanderia e tal. E eu confesso para você, eu tive a oportunidade de franquear a minha lavanderia, eu tive a oportunidade de ser mais um desses franqueadores que está no mercado, mas eu fui o cara no Brasil que fui contra esse caminho, fui no caminho inverso a isso, né? E foi muito audacioso porque nesse momento, quando a gente começou a ir no caminho inverso, muitas pessoas conseguiram montar lavanderias com a gente começou a democratizar esse mercado que já não era mais domínio de uma franquia de 2 ou de 3, o povo já tinha isso na mão. E aí, Lavanderia Sem Franquia nasceu. Lavanderia Sem Franquia nasceu começando toda a estruturação do método, desde o primeiro aluno até os dias de hoje. E eu ensino isso porque eu quero continuar democratizando as lavanderias de autosserviço no país e libertar milhares de pessoas que abrem e montam lavanderia de qualquer forma e vão ter muito problema na sua vida ou vão estar presos a franquias, a contratos irreversíveis. E isso vai tomar muito tempo dessa pessoa, a vida é só uma, então não deem tempo a perder. Então, é por isso que a gente criou esse modelo.